E aí, galera, meu nome é Renato Serra. Meu nome é Miguel Veiga. Estamos juntos aqui para apresentar o mais novo podcast da região, o Mais QI. Para você entender qual é a proposta desse podcast, né? A gente está querendo trazer pessoas aqui, pessoas realizadas, pessoas de sucesso, pessoas que empreendem, de alguma forma seja um exemplo, uma inspiração para você que também está querendo empreender, quer fazer seu próprio negócio, ou quer partir para uma aventura, ou quer realizar um sonho. Isso daqui a gente vai exatamente trazer essas pessoas, esses convidados, né, para estarem aqui falando com a gente, para estar de alguma forma trazendo a sua experiência, tanto para nós quanto para vocês aí. Eu espero que vocês curtam essa viagem. E vamos lá, vamos deixar de bate-papo e vamos direto para o que interessa. É isso aí, Renato Serra. Hoje, né, a gente está com um grande empresário e empreendedor, José Mário Daibes, médico, né, e empreendedor. E a gente queria bater um papo com você e primeiro eu queria saber como que a gente te chama, de José, de Mário ou de Daibes? Ou de Dr. Daibes, né? Não sei. Cara, em primeiro lugar, um prazer imenso estar estreando e uma responsabilidade enorme de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história. Eu sou um ex-médico e atualmente um vendedor. Então, se me chamar de Zé, de Daibes, o que o freguês quiser chamar, a gente está respondendo. E vai ser um prazer imenso compartilhar aqui um pouquinho da minha história, como nossa rede nasceu na cidade de Resende. Compartilhar com um podcast que está nascendo em Resende é sempre um prazer enorme. Apesar de eu ser mineiro, mas eu tenho Resende hoje como minha cidade. Minha filha já nasceu aqui, enfim, é resendense, então eu me considero resendense. Cara. Então vamos lá, fala um pouco pra gente aí da Laser Dream, né, que é a empresa, é a corporação hoje. Ela nasceu em Resende e hoje você atua em quais mercados? Conta um pouco aí pra gente da história da Laser Dream. Beleza, então deixa eu só me apresentar melhor. Eu sou médico, né? Me especializei em nutrologia, medicina estética, atuei aqui na cidade durante em torno de uns 10 anos como médico e depois eu tive que abrir mão, né? A gente brinca que eu sou um ex-médico e atualmente vendedor, porque todo empreendedor ele tem que ser vendedor, né? Não existe nenhuma empresa sem vendas, né? Então eu sempre brinco com relação a isso, porque a venda é o coração de todas as empresas. Então eu falo que eu mais que CEO, mais que presidente do grupo, eu sou um vendedor. Falando da minha especialidade, em cima disso, né, como eu falei, eu atuei aqui. A gente fez dentro de Resende, pouca gente sabe, a gente tem a clínica mais tecnológica do Brasil. Hoje a gente conta dentro da cidade de Resende com uma clínica com em torno de 5 milhões em tecnologias. Conta pra gente. Pouca gente sabe. Conta pra gente, né, um pouco desses diferenciais aí. A clínica de Resende é um pouco diferente da nossa clínica, da nossa rede, né? Porque hoje a rede ela é focada em depilação a laser. Hoje, desculpa te interromper, hoje vocês têm quantas empresas hoje no Brasil? 73 clínicas hoje. Tá? Só no Brasil? No Brasil, 53 clínicas com 75 vendidas, né? Na verdade, é isso mesmo, né, filho? 53, 75 vendidas. Então, estamos com essa diferença aí em reformas. Estamos abrindo agora em Portugal, na cidade de Porto. Estamos com a expansão para o segundo semestre em Miami também. Falando da sua pergunta aqui sobre a clínica de Resende, certo, né? A nossa clínica de Resende, ela é uma clínica que era um sonho nosso, né, de ter uma clínica full service. Desde o cliente, né, ele chegava lá com qualquer queixa de estética, ele era tratado. Tratado, na verdade, né, porque a gente está até hoje nesse modelo ainda aqui em Resende. Desde um rejuvenescimento vaginal, a depilação a laser, gordura, celulite, músculo, rejuvenescimento facial e, enfim, todos os tratamentos estéticos a laser, hoje a gente tem dentro de Resende. E é muito engraçado que vem gente de fora para tratar aqui e às vezes nem o resendense ainda ele não tem esse... Ele não sabe o que tem aqui dentro de casa, né? Enfim, então, falando um pouquinho da rede, a rede iniciou aqui com um sonho meu e da minha esposa.
em fazer uma Como é o nome dela, da tua esposa? Cíntia. Cíntia. É um sonho que a gente tinha de trazer essa associação de técnicas para melhor resultado e trazer um valor, uma democratização desse serviço. Quando a gente começou, era muito caro, tá? E qual que é o nosso grande diferencial da rede hoje? O nosso propósito de marca é que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas ao poder da alta tecnologia de se livrar dos pelos definitivamente. Então, esse é o nosso propósito de marca. A gente vem crescendo de uma forma bem exponencial, mas resumindo um pouquinho da nossa história, é essa. A gente chegou numa cidade onde a gente só tinha um amigo que falava de Resende e a gente veio para cá, fizemos verdadeira família em Resende, amigos, verdadeiros irmãos e, como eu falei, e hoje a gente cresceu e está no Brasil todo. Há quanto tempo você chegou em Resende? Quanto tempo você está aqui? Cara, eu estou aqui desde 2007. 2007. Agora, você me falou do vendedor, né? Eu queria saber, eu acredito que os nossos ouvintes aí também vão querer saber, como é que nasceu esse Zé Vendedor, né? Como é que ele surgiu assim na tua vida? Qual foi aquele momento que você sentiu que a medicina não era o suficiente, que você tinha aquela veia? Necessidade. Foi necessidade? Necessidade? A medicina não estava te atendendo? Não, quebrar mesmo, né? Que legal, você então é aquele que quebrou e reergueu. Duas vezes. Todo grande empreendedor já quebrou algumas vezes, né? Cara, eu acho que é um aprendizado muito grande você quando quebra, porque quando você entende qual o mecanismo que te fez quebrar, né? Eu tenho um lema, todos os meus funcionários eles sabem, eu falo, te desejo, primeiro dia que ele entra, te desejo que você erre o quanto antes. Por quê? Erre rápido, entenda o que aprenda você rápido, errou, porque o erro é um aprendizado. E corrija. Perfeito. Então, eu ter quebrado... Mas você quebrou em outra área, porque não era Laser Dream. Não, sim, cara. A gente fez o seguinte, né? A gente veio pra cá, começamos a ganhar dinheiro. Como? Como médico e como uma clínica. A gente locava equipamento dos outros. Nós começamos dessa forma. Entendi. Vocês terceirizavam. Terceirizávamos a locação de equipamentos para a gente fornecer aqui. Porque são equipamentos caríssimos, né? São equipamentos que vão de... Hoje a gente tem uma média de equipamento de 200 mil a 1 milhão. Tá? Cada equipamento. Cada equipamento, para equipar uma clínica hoje fica... Se fosse uma clínica full service, 5 milhões. Tá? Para você equipar. Hoje a clínica nossa de depilação a laser, a gente é em torno de 330 mil reais. Tá? O que acontece? Eu locava equipamento. Primeiro eu vim para Resende, a gente montou a clínica, as coisas demoraram a acontecer. A gente tinha uma sócia que era da cidade, a gente teve um desentendimento e aí a gente quebrou. Simplesmente isso, não teve... Pra gente separar, é uma história bem engraçada, que pra gente separar a clínica, né, a gente não tinha dinheiro para comprar a parte dela, ela também não tinha dinheiro para comprar a nossa parte. E aí surgiu a ideia, que eram 3 salas, eu falei, vamos passar uma parede aqui no meio, você fica com essa parte mais luxuosa, menor, e eu te dou em torno de 40 mil reais. Só que eu não tinha os 40 mil reais. Aí eu tive que pegar dinheiro com a agiota emprestado. Infelizmente, não desejo isso pra ninguém, mas a agiota é aquele negócio, né? É a pior pessoa do planeta Terra. Fora que o juro é abusivo, né? Os juros são altíssimos. Mas eu falo, cara, que além dos juros, aquela pressão... A energia não é boa. Minha irmã sempre falou isso pra mim. A energia de você ir até um agiota e buscar aquele recurso não é boa. Meu irmão, quem passou por isso, eu desejo que não passe. O cara que eu peguei esse dinheiro, ele me ligava todos os dias pra me dar bom dia. Eu atendi todos os dias. Pra saber se você estava bem, né? Pra saber se eu estava bem. E aí, cara, na maioria dos dias eu respondia a ele, cara, desse jeito você vai tirar minha energia pra trabalhar pra eu te pagar. Enfim,
Mas aqui tá contando a história triste, mas a história triste foi o seguinte, ela se resumiu em 6 meses, em 6 meses eu paguei o agiota, com mais 6 meses eu comprei meu primeiro laser. Isso com a tua metadinha lá de sala. Com mais 1 ano e meio eu comprei a outra metade, e aí a gente, com mais, tô falando do início, né? Com 2 anos eu já tinha 5 equipamentos, mais de R$1 milhão em equipamento, ainda estava andando num Santana 99 e todo mundo achando que eu estava quebrado. Então o problema era teu sócio. Você tirou o sócio Eu acho e isso tudo. interessante, né? Você tocou num ponto muito interessante. As pessoas, você saber administrar o recurso que você tem, né? Que você, num determinado momento, você teve que recorrer a um dinheiro, né? Um empréstimo. Você, até por estar quebrado, você talvez tivesse alguma dificuldade de estar conseguindo pegar um dinheiro aí no sistema financeiro. Não tinha como ser, né? Por causa da quebradeira, não tem nome, o nome está sujo. Você quebra, você tem quebra. crédito. Aí você pegou o dinheiro e você manobrou isso, né? Vamos dizer. E é o que muita gente faz, é o contrário, pega um dinheiro e passa a ostentar, fazer alguma coisa assim, começa a ganhar um pouco, já sai para comprar um carro novo, e você está falando aqui que não é bem o caminho, né? O caminho é você reinvestir, né? Tudo que você ganhava, você reinvestia. O que eu fiz com muita convicção, tá? Muita fé em Deus, convicção e muito trabalho, foi abaixar completamente o meu padrão de vida. Vocês são residências, vocês vão imaginar o que eu fiz, né? Nós estamos falando de 2000, 2007, 2008, 2009. Sabe onde a última rua do acesso oeste, para pegar o acesso oeste? Vocês lembram que aquilo ali não existia, né? Onde era a rua Glaucio Gil, era a rua exatamente onde é hoje o galpão da Segil. Sim. Vocês têm noção do que era aquilo ali em 2009? Sim. Temos. Lá no final, eu peguei uma casa, lá no final, perto daquele tipo um valãozinho que tinha, né? Quando você passava o valão, você ainda acessava um supermercado bem baratinho, que era depois do valão, que era, não sei se ele existe, mas é atual do vice-prefeito aqui, que eu esqueci o nome. Geraldinho. Era o Mercado Geraldinho. Mercado Geraldinho. Na Rua do Valão ali. Isso, pra trás. E aí, cara, ali foi onde eu fui locar uma casa, naquela época. Entreguei o carro pro banco. Morava numa casa boa em Penedo. Você alugou uma casa para transformar numa clínica. Não, pra morar, irmão. Não tinha condição de pagar aluguel. Entendi. O teu business ficou. Minha filha nasceu em hospital público, eu não tinha dinheiro para pagar plano de saúde. Entendi. Então as pessoas hoje ficam muito mimimi. Falam assim, não sei o que, meu irmão, olha só. A vida de empreendedor agora é lindo, né? Tem avião, carro importado, viagem para tudo quanto é lado. Aí você fala, porra, mas foi fácil. Foi fácil porra nenhuma, irmão. O nego fala assim, cara, mas você cresceu do nada. Que do nada, cara, você tá doido? O registro de marca da Laser Dream foi em 2012. Entendeu? Então, não é da noite pro dia. Não é fácil. É porrada. Eu falo que ser empreendedor é aguentar tomar um soco na cara todos os dias e continuar vivo. Porque é isso que a gente faz. E aí sim, a minha primeira dica assim, para quem já quebrou, vai quebrar ou tá achando que vai quebrar, abaixa o padrão de vida, irmão. Pra que ficar ostentando? Isso é tudo palhaçada, sabe? Hoje, eu falo muito, dinheiro, ele muda de mão, é normal. Então, cara, se você tá com um carro importado, você tá de avião, você tá de helicóptero, foda-se. Amanhã você pode estar num avião muito mais foda ou tá sem avião. E daí? Sabe? Então, assim, o que eu vejo que a gente tem que ter foco e constância. Assim, onde eu quero chegar? Então, como eu fiz, quebrei, comecei, estava morando no Boa Vista, andando num carro no ano 99, que era um Santana, todo esgulipado, e já tinha 1 milhão de equipamento. Por quê? Eu tinha entendido que existia naquela época 3 empresas de locação no Brasil, locação de equipamentos médicos, e eles cobravam o olho da cara. E aí eu falei, cara, esse nicho de mercado que eu quero atuar. Aí eu comecei a comprar equipamento. E aí em 2011 eu estava lotado de equipamento. Você fala, agora eu vou ganhar dinheiro, né? Aí, porra,
nego descobriu que existia equipamento na China e começaram a contrabandear equipamentos. Aí, cara, uma locação do equipamento meu, só pra vocês terem uma noção, que era R$ 1.500 o dia, caiu para R$ 600 o dia. E aí você eu cheio de tava equipamento. lotado de equipamento. Lotado E de aí equipamento. esses equipamentos você adquiria num esquema de leasing para alugar? Alguns já em leasing, outros à vista, porque os primeiros tinham que comprar à vista. Ah, tá. Como? Você não tinha nome. O nome eu como- fui deixar para depois. E depois você teve esse aporte de crédito, né? Você Aporte de crédito com as fábricas. Com as fábricas, É. elas começaram a ter confiança no teu trabalho. Você foi apresentando o resultado. Isso. Então você estava reinvestindo o teu capital naquele teu parceiro principal. Total, 100%. No teu parceiro principal. 100%. E em 2011 você só tinha uma unidade. Uma loja. Uma loja. Não. Cheia de equipamento. Mas locando, só locando. Em Resende? Locando essa região inteira, Minas. Aí nessa época, cara, quando eu entendi o mercado, eu comecei a locar Minas, Resende, Londrina, entendeu? Eu fui montando pequenos polos de locação. Só locação. Só A locação. Laser Dream foi ser criada em 2012. Aí que veio outra porrada, cara. O que acontece? A história é cheia de tropeços, Cara, né, eu meu falo, amigo? meu irmão, todo mundo pergunta, pô, a sua história. Eu falei, cara, minha história é mais um desvio do soco do que genialidade, entendeu? Aham. É muito mais aguentar, permanecer no foco do que ser É gênio. persistência. Persistência e entender o seguinte, eu sempre... Você não pode abandonar. eu tenho uma coisa comigo que eu gosto de entender a fraqueza do mercado. Você pega, cara, eu cheguei em Resende, com menos de um ano eu tinha minha agenda lotada como médico, lotada, só com consulta particular. E nós estamos falando, lá atrás, você sabe que não era fácil entrar médico em Resende. Resende sempre foi muito bairrista. fechado. Né? Sempre. Então, assim, você imagina, com um ano você tem uma agenda lotada só de consulta particular, porque eu li a carência do mercado. Eu consigo ler, por exemplo, como os equipamentos médicos. Eu li que tinha uma carência no mercado e a deficiência que esse mercado tinha, eu ia cobrir. Esse mercado só locava para médico, eu comecei a locar para fisioterapeuta. Eu fui o pioneiro no Brasil em locar equipamento para fisioterapeuta. Talvez eu que tenha fudido o mercado. Porque foi aí que eles começaram a popularizar. Agora, essa locação que você faz, você está falando em fisioterapeuta. Então, qual o tipo de equipamento? Qual é a É o gama? mesmo. É todo mesmo laser É o para mesmo. depilação. Para depilação, para gordura, para celulite. Ah, tá. E aí o que eu vi, cara? Eu tava com muito equipamento, pagando pra caramba e, porra, os equipamentos cada vez com um preço de locação mais baixo. Eu falei, cara, muito simples, o que eu vou fazer? Eu ensinava os caras a operar o equipamento. Aí eu entendi que eles não sabiam vender. Aí eu entendi que eles não sabiam receber. Enfim, eu sabia que eles não tinham uma força de um nome, né? Tinha várias clínicazinhas, meio vagabundas. Aí eu falei, brother, o que eu vou fazer? Eu sou muito, assim, eu gosto de aprender muito escutando, sabe? Então tem muito amigo que é dono de mercado, dono de rede, enfim. Eu entendi o movimento que o supermercado fez. O que os pequenos mercados fizeram quando as grandes redes vieram para o Brasil? Se associaram, né? Aquelas associações. Associação para ter poder de compra. Marketing, essas Sim, coisas. tem poder de baganha. Rede Muita de economia, gente- rede de marketing, entendeu? Aham. E aí o que eu fiz? Eu falei, meu irmão, esse é o negócio. Eu vou fazer o seguinte, de vez eu alugar o equipamento, eu vou cobrar uma porcentagem, eu ensino essa galera aqui Uma franquia. que isso é bom, é quase uma franquia, né? Era uma licença, é uma rede, é uma formatação de uma rede igualzinha de mercado. Entendi. Ela não é franchise, mas ela é uma rede. Que ela não tem o mesmo CNPJ, ela não tem as mesmas obrigações de uma franchise, mas tem uma formatação de parceria empresarial com licença de uso de marca. Mas tem royalties, o cara paga um royalties pra você. Ele paga uma porcentagem em cima do que ele usava. Entendi. Mas como é que o maquinário faz esse controle? Você tem um controle na própria leitura do maquinário? Ou você tem qual é o teu instrumento de controle na sala? Então, o que acontece? A gente criou um software, né?
Então, eu lembro direitinho, eu tinha uma S10 preta, já nessa época, uma cabine dupla. Eu cheguei pro cara para formatar o meu negócio, ele falou assim, pô, quanto é? Eu falei, ele falou, tanto. Eu falei, tirei a chave, bati na mesa, é isso que eu tenho. Quer? Aí ele, pegou a chave, a rede começou com a S10 cabine dupla. E aí, nessa formatação de negócio, que veio isso. Aí eu fiz um sistema para coordenar as vendas, e aí eu tive uma sacada. Falei, meu irmão, eu conheço muito médico e vou oferecer para esses caras assim, clínica Dr. Miguel, por exemplo, licenciada Laser Dream. Então eu chegava perto de clínicas que eram de renomes no Rio, eu fiz exatamente, só para você ter uma noção, 11 jantares, eu vendi 11 licenças. A licença custava 15 mil e eu fazia um rodízio de equipamento. Então ele tinha lá, segunda-feira era o dia da gordura, terça-feira era o dia da celulite, quarta-feira era o dia da depilação, quinta-feira era o dia do rejuvenescimento. E eu colocava o meu sistema de logística que eu já tinha de locação, rodando o equipamento. Rodando nessas 11. Exatamente. Isso foi em 2012. Não, isso aí a gente já tá falando, cara, em 2012 lançamos, 2013 aí, 2014 por aí. Eu Entendeu? gostei de ouvir você falar, porque eu vi que você montou uma estratégia para potencializar o teu produto, né? O fator tempo fundamental, máquina parada não rende. Exatamente. Então, quando você chegar, eu poderia ter uma máquina por clínica, mas eu passo a ter uma máquina por 4, 5, 15 clínicas. Né? Então, consigo com isso reduzir custo e ampliar a minha... E outra coisa, né? Eu tiro o equipamento que está ficando em desuso, eu coloco ele no bolo para ele dar dinheiro também. Entendeu? E aí o que acontece? Aí tava ótimo, né? Aí nisso, só para você ter uma noção, cara, eu coloquei clínica no Barra Shopping, coloquei clínica no Leblon, coloquei clínica na Rua da Assembleia, no centro da cidade. Só clínica top. Então você saiu de Resende e foi pro Rio de Janeiro. Coloquei clínica em Volta Redonda, Barra Mansa. Só pra resumir, aí você fala assim, agora você estourou, né, irmão? Porra, estourei porra nenhuma. Aí que eu quebrei, porque quando veio os equipamentos de fora, eu só reduzi. Agora eu quebrei de novo. Por quê? Eu esqueci de uma peça-chave. Tava tudo lindo. Só que o médico, por que ele queria o meu equipamento lá? Ele queria para ser uma coisa que ele... Porra, a minha clínica tem rejuvenescimento facial, depilação, isso e aquilo outro. Era um diferencial para ele. Só que ele não queria ter ganhar dinheiro disso. Ele queria ter o diferencial... Mas não era o... Não era o business. Não era o foco principal dele. E aí o que acontece? Uma clínica dessa faturava uma média, cara, 10 mil, 8 mil. Faturava pouco. Aí o que acontece? Ele só me passava 50%, eu ganhava 4 mil, eu tinha um custo operacional de 3 mil de logística por unidade. Aí vocês imaginam. E eu acreditando no sonho, cara, eu fiquei de 2014 por aí a 2017, eu atendia como médico, fazia a logística dos motoristas todos. Só não entregava aparelho, mas de vez em quando eu entregava aparelho. E aí eu levei 3 anos nessa batalha toda porque eu acreditava demais no negócio. Quem abandona o jogo não faz história. Não tem como, é impossível. Só que em 2017 eu tinha absoluta certeza que não era o meu negócio. Tipo assim, cara, isso daqui não vai funcionar porque eu dependo do outro cara. E aí surgiu a oportunidade de uma das parceiras que tinha montado uma clínica que ela não ia ficar, ela quis vender a clínica com 3 meses de clínica. E aí eu falei, opa, eu vou comprar. Só que eu também não tinha dinheiro para comprar. Ela falou, não, mas eu divido, eu quero sair do problema. Eu falei, então tá. E essa clínica, que era uma melhor clínica minha... Aonde? Em Nova Iguaçu. Essa clínica, o maior faturamento dela nos 3 meses foi 36 mil. Mês passado ela vendeu 310 mil. Opa!
Só para vocês entenderem qual que é o jogo. A evolução ao longo do tempo foi de quanto tempo essa mudança de faturamento? Com 6 meses na minha mão, ela já estava batendo R$100 mil mês. 6 meses. Ela saiu de um faturamento de 30 e pouco para 100 mil. 100 mil. E hoje a média de faturamento por unidade nossa é de R$110 mil. E hoje qual é o melhor canal que você Qual é o modelo de negócio? Aí a gente mudou, né? A gente comprou essa clínica e falou, o que eu tive na minha cabeça? Falei, cara, eu quero entender esse business, né? Entender o que eu posso fazer de longe. E aí todas as minhas ideias eu repliquei lá, nessa clínica de Nova Iguaçu. E aí em 2018 a gente já estava com um modelo muito estruturado. E aí eu tô falando o seguinte, sabe aquelas 11 que eu falei? 11 fecharam. E ali, cara, você segurar um negócio falando assim, todas as 11 fecharam a parceria comigo. Sim, elas continuaram a clínica. Com a parceria. Aí foi que o teu passo, né, seguinte, com a experiência de Nova Iguaçu, foi assumir o negócio de fato, né? Então você passou a ser o homem direto da clínica. Você ficou à frente. Eu mudei por completo, né? Eu falei, cara, eu tenho que fazer, se eu quero escala, eu tenho que replicar o meu modelo longe de mim, tá? Mas que tem exatamente as coisas que eu acredito. Então eu fui tirando de todo esse poder o máximo, né? Claro que ainda depende muito da outra ponta, mas por exemplo, hoje, cara, a gente é uma empresa de geração de demanda por marketing digital, né? Com entrega de offline. Então assim, quem cria a demanda somos nós, a gente que cria todo o marketing, a gente que cria lead. Hoje a gente é uma empresa que tem, para vocês terem uma noção, a gente tem 4 desenvolvedores dentro de uma clínica. Então a gente gera sistema, a gente gera enfim, a gente gera sistema de captação de leads. Inclusive eu acho que tem um deles que trabalhou comigo, o Evandro. O Evandro trabalhou na Mais, trabalhou comigo muito tempo. O Evandro é nosso design lá. Ele foi meu também. Hoje a gente está montando um escritório aqui em Resende de 733 metros, em frente ao Alphaville, onde vai trabalhar mais de 70 pessoas. Que legal. Desde 2 startups que a gente tem, que é um Laser Academy, que é uma empresa de desenvolvimento acadêmico, né? Onde a gente vai iniciar mais para capacitação, profissionalização da rede, mas também com a ideia de vender para o mercado. Legal. Porque a gente acredita que quanto mais o mercado esteja preparado para absorver o nosso crescimento. Legal. E só dá mais uma explanada nisso pra gente em relação ao modelo de negócio, porque aí você mudou completamente. Aí em Nova Iguaçu, você foi o gestor ali. Aí foi clínica própria, né? Clínica própria. Ali eu fiz todo o modelo de negócio para a escala. Mas hoje todas as clínicas são próprias? Não. Hoje então como que é o modelo hoje? Hoje o modelo é exatamente igual, só que eu não vendo para médicos, né? Eu vendo só para empresários, empreendedores que querem investir nesse segmento, que é um segmento que cresce demais, e com modelos exclusivos da marca. Então, assim, não existe mais clínica Dr. Miguel licenciada Laser Dream, existe clínica Laser Dream. Entendi. E a outra ponta, por exemplo, você abriu uma Laser Dream lá em Volta Redonda, você tem um sócio lá. Tem um sócio lá. E qual que é esse modelo de negócio? O modelo é exatamente igual, né? A gente entra com uma parte do investimento, ele entra com outra parte e a gente... entendi. E o know-how é seu, você faz a capacitação, o know-how treinamento. é meu, o sistema é meu, o equipamento é nosso, entendeu? A gente, toda a parte que... tira o empreendedor da área de, vamos dizer assim, de confiança, né? Por exemplo, um empreendedor ele não sabe o que dá de manutenção no equipamento de laser, o consumível de laser, como que gera clientes, né? A gente está falando aqui, gente, só para vocês terem uma noção, a gente gera em torno de 15 mil leads por mês, a gente faz 200 mil de investimento em Facebook mês. 200 mil? 200 mil. A nossa conta no Facebook é 2 milhões e 300 mil. Então, assim... Ano? 2 milhões e 300 mil ano? O nosso crédito no Facebook. Então, assim, é uma empresa de marketing digital.
sabe? Isso eu tô te dando número de Facebook, nós temos número de Google, nós Instagram, temos número... Twitter. Entendeu? Twitter a gente não faz, mas a gente tem Google, a gente tem investimento de SEO. E aí, por isso, você está abrindo uma ponte para conquistar o mundo, então, né? Cara, assim... Quer dizer que em Portugal você vai terminar com o busto das mulheres, né? Essa é a ideia? Cara, Portugal, vamos lá. Portugal, olha que coisa interessante. Fala um o pouco... que eu vejo para eu ir para um lugar? Deficiência no mercado. Todo mundo falou assim, cara, o que você fez em Portugal? Primeira coisa, eu virei pro meu filho, né, que hoje faz toda a parte de tráfego para mim, e falei assim, filho, investiga todos os anúncios de futuros concorrentes em Portugal. Aí ele não entendeu muito bem, eu quero saber tudo, vai no site, me fala quanto que tá de tráfego, investiga, a gente tem determinadas ferramentas pra gente investigar tudo. Então a gente identificou o quê? Eu não estava querendo saber de preço, não estava querendo saber de quantos eram, eu estava querendo saber o seguinte, o que hoje eles fazem que eu posso fazer de diferente? E o que a gente detectou? Que eles estão muito mais atrasados que a gente, Brasil, não a gente, Laser Dream, Brasil. Entendi. Brasil em cima de marketing, cara, em relação a Portugal, marketing digital, tá, cara, mais ou menos uns 4 anos, né? 4 para mais. Atrás. O Brasil está à frente. O Brasil, sim. Uhum. E aí eu falei, meu irmão, aqui eu vou nadar. Por quê, cara? A nossa evolução de digital hoje no Brasil, cara, é muito forte. Muito forte, porque tem muita gente testando, entendeu? Então eu falei, cara, agora a gente tem que bater lá em Portugal. Então todo mundo fala, mas você fez pesquisa lá? Eu falei, meu irmão, olha só, enquanto esses caras estão fazendo pesquisa, eu monto uma clínica, coloco lá e valido. Não deu, fecha a porta e fala, olha, sinto muito Portugal, não deu certo. Entendi. Eu sempre imagino isso, cara. Hoje, outro dia veio um cara me apresentar um modelo de negócio e tal, que ele falou, cara, eu tô 1 ano e meio fazendo esse modelo. Ele veio de uma dessas fundações que eu não vou me recordar, não sei se é Fundação Dom Cabral, não desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus. Até porque eu fiz a Dom Cabral. E é outra coisa, cara, são associações que é uma fundação. Nos evoluem muito, né? Só que, cara, o mercado de hoje não dá isso mais. Não dá pra você fazer um plano de negócio com 1 ano e meio. O cara me apresentou um plano de 1 ano e meio. Eu falei, cara, sabe quantas clínicas eu abri em 1 ano e meio? Eu abri mais de 35 clínicas. Agora você imagina se eu vou estruturar um negócio de 1 ano e meio. Só para vocês terem uma noção, gente, o que nós estamos conversando aqui, um preço de um lead de 2019 era 39 centavos. Lead, para quem não sabe, é um contato, tá? Nome e telefone, tá? E-mail. 39 centavos. Em 2020, nós estamos falando só de novembro, tá? Para ser mais claro. Em 2020 era 3,40 por aí. Em 2021 é R$21, irmão. Como que você vai validar um negócio que teve essa evolução no preço do lead? Deu para entender a velocidade dos negócios digitais? Não dá mais. É verdade. Cara, você quer fazer um negócio, gente? Assim, dá uma dica. Quer fazer um negócio? Tem uma técnica que a gente chama de MVP, né? Mínimo viável do produto. Esse produto pode ser produto ou serviço. Faz e vai melhorando ele. Saca? Você não precisa de criar um produto perfeito, um podcast perfeito. Cara, não, vou criar um podcast. Meu irmão, faz uma mesinha aqui, coloca uma câmera ali de celular, outra câmera de celular, o microfone que dá e faz o cenário e toca, irmão. É isso que a gente fez, né? Não? Você entendeu? Toca. É isso que a gente queria ouvir, né? Você tá entendendo? Por quê? Senão, eu vou achar o melhor cenário. Aí nisso já 10-0. Cara, a corrida é grande, né? A competição é muito grande, a velocidade é muito grande. Hoje em dia, cara, tá dinâmico. Você abrir 36 clínicas em 1 ano, né? Você, na verdade, 1 ano e meio. Na verdade, você está abrindo com pessoas que estão chegando com você e você abre isso paralelamente. São todos sócios. Você acaba tendo vários.
A gente tem 20, sócios, né? a gente tem 20 unidades próprias hoje. 100% de vocês. 100% Ah, nossa. existe essa... Ah, legal. 100% Esse nossa, modelo 20, também. Bom saber. 20 unidades. E o que acontece? Desculpa, essa de Portugal, vocês já estão atuando? Não, a gente está em obra lá. Tá em obra. Ainda não é uma... Ainda não é... em obra, não. Tá. Tá E essa no Vale já- do Silício, na Califórnia? Não. Lá é Miami. É Miami. Miami eu vou montar uma clínica de depilação a laser para brasileiro. Todo mundo me chamou de maluco. Eu vou atender em português. Eu não vou falar inglês. E não vou fazer campanha de publicidade em inglês. Só em português. Só em português. E Então, vai assim, muito gringo, hein? Vai muito americano, você vai ver. Então, vamos ver cenas do próximo capítulo, se isso vai ser bom ou não. Não, vai. E se não for bom, No tá final você valendo. vai ser bilíngue, né? Não vai ter muita alternativa. Por isso que mas eu o público brasileiro que tem em Miami. Irmão, é tem um 400 mil pessoas na Flórida, brasileiro. brasileiro. Você tem ali um mercado. Tô certo. falando uma Você tá falando de... Você tá falando De de... dois exemplos. Você tá falando de 500 milhões de habitantes, praticamente. Só a Uma capital... volta redonda. A capital da De Suécia... brasileiro A cap- que tem poder aquisitivo, né? A Porque Suécia tá morando inteira, lá. o país inteiro tem 9 milhões de habitantes. A Finlândia, o país inteiro tem 5, 6 milhões de habitantes. Então você está falando de um nicho muito grande, 500 milhões de brasileiros. Dá pra validar. Dá para Né? validar, Dá, em Miami inclusive, porque o poder aquisitivo, as pessoas que estão lá ganham em dólar, né? Tem um padrão de vida. É muita gente que saiu daqui também já numa situação melhor para morar em Miami mesmo, né? E eu falo o seguinte, e o plano B? Sabe qual é o plano B? Sabe? Plano B de quê? Do negócio? Do negócio. Do business? Se lá da Laser Dream? Ou você está não, falando de Miami. de Miami. Qual é o plano B? Tens plano B quando faz alguma coisa? O plano B é você abrir para os gringos. Fazer... Não existe plano Não B, existe irmão. plano B. É só o plano A. É esse ou aí. faz ou faz. Entendi. Entendeu? E se não der, meu irmão, vai fazer, vai dar. Vai fazer dar, vai fazer acontecer. Exatamente, o que eu pensei assim no primeiro. Não Qual é o existe. plano B? Não existe o plano B. Só existe Quando você plano está A. com foco, é o plano A. É o plano E no A. plano A você vai corrigindo o rumo. É óbvio. Exato. Você vai Exato. acertando. E Mas se der errado, tá tudo bem, cara. Acontece a vida, como eu falei aqui, quem me dera 98% das coisas dão errado. 2% agora quando você acerta, você faz uma empresa que fatura alto todo mês. E hoje, quantas pessoas assim vivem? Quantos são Quantos os colaboradores? seus, pessoas que vivem da Laser Dream, Tá. desse teu trabalho que você gerou de riqueza? Nessas 70 de empresa? empresas. Cara, isso que você falou aí é o ponto que mais me pega, tá? Mão de obra. É a mão de obra, mas é o que mais me motiva. Eu, há um ano, mais ou menos, eu recebi uma proposta, no final do ano passado, né? A gente recebeu uma proposta de 30 milhões na empresa. Para quem me conhece, sabe que as coisas que eu gosto de fazer, que é ou receber amigo, ou ir na casa de amigo, ou fazer churrasco, isso é o que eu curto, tá? Isso eu viveria pro resto da minha vida aposentado. Com 30 milhões É. Eu não tenho sócio na empresa, então assim, mas Você recusou. recusei e recusaria hoje o dobro tranquilamente. Por quê? Cara, chega um momento, né, que a gente vai vivendo outros propósitos. Que não é o dinheiro, né? Que não é só o dinheiro. Né? Se a gente falar que também que não é o dinheiro... Aí você está sendo demagogo, É. hipócrita, porque você é Não, empreendedor, mas é empresário. Não, mas peraí, É. o Não dinheiro é só. é um instrumento. Exatamente. Não, sim, Agora, mas você não os pode- objetivos, que aí o dinheiro não passa a ser o principal, Não. porque os objetivos passam a ser outros. Porque, Verdade. cara, olha só, para falar mais pura realidade, com 10 milha ou com 30 milha, você faz exatamente as mesmas coisas. Entendeu? Eu faço exatamente a mesma coisa do que quando eu ganhava 1/10 do valor que eu ganho hoje. 1/10. Então, assim, por quê? Eu aprendi uma coisa com um grande amigo meu que me ensinou muita coisa, que inclusive é residência, é o Aguimar. Ele sempre
ele sempre, que é um dos donos de mercado também, é um cara que começou a vida, né, bem pobre e hoje... O Guimar é do Mercado Paraíso, né? Isso. Ele me ensinou uma coisa, cara, que eu nunca mais esqueci, uma lição. Ele falou que a gente tem que ter muito enraizado as coisas que a gente realmente dá valor. Porque quanto mais a gente sobe, mais você pode subir o padrão de vida. E menos você pode dar importância para as coisas que realmente te motivam, te dá valor. Então, cara, o meu custo de vida, ele não mudou. Posso sim ter um carro melhor e tal, cara... Mas você falou que hoje tem avião, tem helicóptero, é isso mesmo? Não, só avião. Mas aí é uma questão de trabalho também. Como é que o cara sim, gerencia? mas a gente tem conta avião, melhor essa história do avião aí. Avião é para trabalho, né, cara? Assim, eu tenho clínica em Ribeirão Preto, Cuiabá, então eu uso... Mas é o quê? Você tem um Cessna? Um Cessna. O avião, o cara, muito que eu vejo assim, o pessoal... Quantos lugares? São 8 lugares. São 6 mais piloto e copiloto. A gente tem 2 sócios, né? Mas esse Cessna, ele é turbo-hélice? É. É aquele que tem um paraquedas, não, né? Não. As pessoas têm essa ilusão, né, que o cara vai comprar um jato para se divertir, não é nada disso. Vou te dar um número, então. O cara usa para... Pois é, porque deve ser caro ter um brinquedinho desse. A gente tem há 1 ano, mais ou menos, né? 1 ano, e eu nunca fiz viagem de lazer sequer para lazer. Nunca. A gente sabe que os custos são altos, é piloto, é gasolina, é o querosene, porra. Cara, assim, bicho, não se justifica, sabe, ter um avião para lazer. Eu poderia usar para lazer? Sim. Você acha que você vai falar assim, poxa, mas você acha errado usar para lazer? Não. Meu sócio usa para lazer? Sim. Cara, porra, por que você não? Porque eu prefiro utilizar ele para trabalho. E assim, não se encaixa. Você vai falar assim, mas daqui a 1 ano talvez a gente vai estar usando. Eu vou falar, cara, estou usando muito mais para lazer. Então assim, só momentos, né? E eu não acho que, como falei do avião, você falar assim, mas se você morasse hoje no Rio, você teria um avião? Provavelmente não. Mas a gente mora em Resende, né? Para quem às vezes está ouvindo, vai imaginar que acaba sendo um luxo, e não. Por quê? Por exemplo, vou te dar um número. Para a gente ir para Belo Horizonte, onde a gente tem lá 8 unidades, eu gastaria daqui para Belo Horizonte, para chegar no centro de Belo Horizonte, em torno de 5, 6 horas de avião ou de carro. Porque eu tenho que ir até Galeão ou Santos Dumont. Esperar o embarque. Esperar o embarque, mais 1 hora. E a gente tá falando lá de Confins, que aí tá mais 1 hora do centro, mais 1 hora de avião. Então, ou seja, hoje eu saio da minha casa, eu tô a 5 minutos do aeroporto, pego o avião e a 1 hora eu tô dentro da minha clínica lá de BH. Então, assim, é trabalho, né? É uma coisa que... É um veículo de trabalho, né? Porque o que você... uma das coisas que eu também aprendi com as pessoas que trabalham muito, que a segunda coisa que o cara tem mais importância depois que ele tem o dinheiro é o tempo, né? O tempo é o fundamental. O tempo é vida, né? Tempo é vida. Tempo é vida, cara. E passando, né? A gente tem coisas que não voltam, né? O tempo não volta. Esse é intangível e impagável. Eu falo que a única coisa que eu tenho exatamente igual a Elon Musk são os 24 horas por dia. Que é igual qualquer pessoa que trabalha. Que é o cara mais rico do mundo. Eu também, nesse caso, estamos iguais, estamos juntos. Todos estamos iguais com 24 horas por dia. Então, e esse tempo, você se dedicando, eu sempre falo ao seu sonho, né? Não vem achar que você fica negligenciado de outros fatores da sua vida, né? Quem fala assim, não, cara, eu sou totalmente... Equilíbrio, meu irmão, equilíbrio não existe. Não existe, brother. Tem uma hora que você está se dedicando mais a uma coisa, você deixa de desejar outra, e você vai corrigir, e você vai... O equilíbrio é isso. Você não equilíbrio é dinâmico. O equilíbrio é dinâmico, entendeu? Não é estático. Não é estático. E outra coisa, cara, não existe conforto na zona de crescimento.
Não, e se você parar para equilibrar, você cai, né? Que nem a bicicleta, né? Agora, eu queria voltar mais um pouco numa questão que você não abordou muito aí, e eu queria ter essa curiosidade, a tua relação, como é que você se sente, cara, quando você realmente, você vê que pessoas dependem do seu trabalho, que você tá ali... Acabou a gente desviando. Desviando desse... Bicho, aí que eu ia falar, a coisa que mais motiva não é o avião, não é quanto eu ganho, porque aí foi aonde que eu tive a deixa dos 30 milhões lá, não é os 30 milhões ou não é 100 milhões, não é nada disso. Não é ser unicórnio, nada disso. Brother, nós temos uma cultura da nossa empresa, tá? Que é uma cultura de crescimento. E eu encaro todo mundo que está na minha rede. Para você ter uma noção, eu vou olhar aqui para te mostrar, para você entender. Ó, nesse exato momento, eu tenho 306 mensagens para responder. Caraca. Uau. Tá? Porque hoje foi um dia que eu não respondi muita coisa, então fiquei a desejar. Todos os funcionários, todos têm o meu WhatsApp pessoal. Por quê? A gente tem um treinamento na rede que é Fale com o CEO, toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, às 8 horas da manhã. Todo mundo pode me perguntar qualquer coisa, ou criticar ou fazer sugestão, a rede toda. E eu tenho um propósito de crescimento pessoal, tá? Então eu tenho pessoas que, por exemplo, vou te dar um número, que entrou, que é uma recepcionista, que ganha em torno de R$ 1.500, hoje é uma sócia de uma unidade nossa que tira 30 pau. Você tem um plano de cargos e salários com... Eu tenho um plano de crescimento pessoal, não de cargos e salário. O que eu quero é que cada um se torne empreendedor para a gente ir guiando essa locomotiva. Então, igual ela, eu tenho motoristas que hoje ganham mais de 5 mil reais, enfim, eu tenho outros que se tornaram sócios. É isso que eu busco. A primeira pergunta que eu falo quando o cara quer entrar dentro da minha rede, eu falo, quanto você gosta de dinheiro? De 0 a 10. Os caras cagam na hora que fala isso, tá? 8, 9, abaixo de 9 eu não contrato. Você fala, mas por quê? Cara, você tem que ter ambição, irmão. Ambição, parar de ser idiota, igual como o Miguel falou ali, é hipocrisia falar que não gosta de dinheiro. Todo mundo gosta e tá bem. Só claro que chega um momento que você consegue distribuir o dinheiro melhor. Você consegue ajudar pessoas, né? Você vê lá o cara da Microsoft, vai mudando. Né? Mas antes, cara, eu sempre falo igual na medicina. Para você ajudar alguém, primeiro você tem que se ajudar. Você chega num acidente de trânsito. Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Demarcar territórios para se proteger. Por quê? Se não vê um caminhão, mata todo mundo, irmão. Te mata também. Você vai, acidente aéreo. O que a coisa fala? Primeiro coloca a máscara, depois coloca do lado. Não é assim? Primeira coisa, você tem que ganhar dinheiro. Primeiro é você, e aí você consegue fazer ajudar o outro, porque senão você tenta ajudar antes e morre, irmão. A verdade é essa. Então, a gente tem uma empresa que a gente tem, tá até aqui, né? Eu tenho 40 anos, nunca tinha feito uma tatuagem. Aí fiz logo 2, que é o pilar da nossa empresa. É o nome da minha empresa, tá aqui, Laser Dream, e família. Eu sou filho único. Então, o que o filho único tem? Filho único não tem um irmão mais velho para ajudar na porrada, né? Ele tem que fazer amigos, que esse amigo vira o irmão, que aí eles entram na porrada junto. Isso aí. Né? Eu tenho um lema, cara, que eu não preciso para ser minha família ter conta sanguínea, entendeu? Eu preciso ter um propósito alinhado com ele e que a gente possa caminhar na mesma direção. E eu falo o seguinte, família a gente demite sim. Se ela não tiver no mesmo propósito, eu tenho direito e obrigação, quando eu demito uma pessoa, ela sabe o porquê eu estou demitindo. E aí eu falo direto, cara, eu estou te demitindo por você. Porque se você continuar sendo medíocre dessa forma, você vai daqui a 10 anos estar no mesmo patamar. E como a nossa empresa, a cultura é crescimento, você não pode ficar com a gente, cara, porque você está fudendo o cara do lado. Entendeu? Então, assim, isso está muito enraizado no meu propósito. Legal. Então, hoje, como eu falei, uma das coisas que mais me motiva é esse crescimento dessa família, que eu chamo de família,
que são os funcionários dos nossos parceiros. Que você não falou quantos são. Hoje a gente tem em torno de 400 funcionários dentro da rede. Legal. Toda. 400 né? famílias praticamente que você... Diretos. Diretos. Os indiretos, né? E já que você está falando do pessoal, você nasceu de fato onde? Você é mineiro, né? Sou mineiro. De onde? Mineiro. Sou de Visconde do Rio Branco. É o interior de Minas, uma cidade de aproximadamente 50 mil habitantes. E aí eu vim fazer faculdade no Rio e aí dali fiquei. E como é que você descobriu Resende? Então, Resende, cara, foi o seguinte, um cara que tinha entrado na faculdade junto comigo e sempre falou de Resende. Ele era resendense? Resendense. Médico? Médico. Quem é? Mas ele não atua aqui, cara, ele chama Rafael. Tá. E aí ele me falava de Resende e tal, me trouxe na Palusa enquanto era uma boate. Era uma boate. Ainda é, né? Existe? Existe. Ah, não sabia. Mudou de dono, mas ainda é. Ah, mas assim, era não na é época o que era, não. da dupla e tal. Não existe enfim. mais, E aí, cara, era até engraçado, bicho, porque era uma boate muito diferente pra gente que vinha do Rio, né? Você entrava praticamente dentro da boate de carro pra estacionar lá nos fundos. Exatamente. Né? E não tinha revista, não tinha nada. Se você entrasse... Cara, entrar no porta-mala daquela porra, hein? Outra coisa. Já entrou no porta-mala pra ir na Palusa? Né? Não. Uma curiosidade, o que tem o baterista? Onde nasceu o baterista também? A música. Cara, a música em você. Na verdade, eu sou isso tudo porque eu não consegui ser música. Eu sou fascinado com música. Sou fascinado com música. Eu toco desde que eu entendo por gente. Então, eu toquei até meus 14 anos. Aí, na adolescência ali, eu abandonei a música um pouco para me aventurar mais em pegar mulher e sair, de vez ficar ensaiando, essas coisas. E aí abandonei a música ali até o final da faculdade. No final da faculdade me deu um insight de voltar. Na verdade, quando eu passei na medicina, eu falei, cara, não dá pra tocar bateria mais. E aí eu falei, cara, tinha 17 para 18, falei, cara, agora eu vou ter que aprender violão, porque eu não vou ficar sem tocar alguma coisa. Aí eu aprendi violão durante a faculdade, fiquei tocando violão. Aí no final da faculdade, falei, cara, violão não aprendi a tocar essa porra. Aí eu voltei pra bateria. Aí no final da faculdade eu voltei a tocar, e, enfim. É um hobby que é um momento que eu tenho pra não pensar em nada. Uhum. Entendeu? É onde você relaxa. É a música. É a música. Onde você relaxa. É um momento que, se você não tiver completamente dentro da música, né, a possibilidade de não fazer uma coisa legal é grande. Então, eu uso a música para sair do foco. E você, assim, tem alguma fé, algum princípio moral que te leva para frente, alguma coisa assim espiritual, alguma coisa nesse sentido? Porque eu vi você falando de família, e o cara, normalmente a família, eu sou uma pessoa que também considero a família assim o esteio de tudo, né? É onde tudo se constrói. Então, mas isso vem da minha fé também. Então, é uma pergunta assim. Eu sou cristão, tá? Eu não vou em nenhuma denominação cristã, porque, enfim, alguns princípios meus, mas eu sou cristão e assim, acredito muito no estudo bíblico, na fé, sabe? E foi uma reflexão bem interessante que você falou agora, que agora, por coincidência, né, hoje é segunda, né? Quarta-feira passada foi o pior dia da minha vida. Eu tenho meu avô, eu considero como meu pai, e eu já perdi meu pai, né, meu avô. E já perdi minha avó, que era a pessoa que eu mais admirava na minha vida, era minha avó. Então eu perdi simplesmente o meu pai, e a pessoa que eu mais admirava na minha vida é minha avó. E não foi o meu pior dia. Meu pior dia foi quarta-feira passada. Minha filha estava em casa, andando de bicicleta, bateu a cabeça no chão e ficou desacordada. Eu estava por
conta divina, eu estava em casa, que eu não era para estar, era para eu estar no Rio, cancelei, era para eu estar na... Quantos anos, desculpe? 13 anos de idade. 13 anos. E era para eu estar no escritório, eu não estava, falei com o cara, com o meu diretor de marketing, cara, vem trabalhar em casa, não sei porquê, eu tinha que fazer uma apresentação. E eu acabei que fui lá pegar ela estava desacordada, confusão mental, enfim. Resumo da ópera: foi entubada, foi para UTI, e você vê sua filha de 13 anos completamente dependendo de Deus. Você fala, cara, esse é o meu pior dia na minha vida, sem dúvida. Porque como médico, você não tem só uma coisa. Quando você vê o exame, eu não sou leigo, né? Então eu tava lá, como eu falo, né? Eu uso minha amizade para ser meus irmãos, né? Cara, quando eu olhei, tinha mais de 8 médicos lá em volta dela, tudo amigo. Enfim, a gente conseguiu um atendimento rápido, fazer o exame rápido, enfim. E quando eu estava orando, né, eu tive uma certeza, apesar, né, do colega ter falado, cara, 2 dias de intubação. A gente precisa 2 dias no UTI. E eu tive uma certeza absoluta que Deus estava falando que no outro dia ela ia acordar. Eu orando. E no outro dia ela acordou. Ela dormiu um dia na UTI sem respirador, sem nada. Tiramos o respirador, né? Então com menos de... Sexta-feira isso, então agora. Não, isso quarta. Na quinta ela acordou. Na quinta ela acordou, sexta-feira ficou na UTI. Foi o último dia de UTI. De quinta para sexta ela saiu da UTI. Sexta-feira ela estava em casa à noite. Nossa. Com a graça de Deus, assim, tudo... Foi né? bem recente. Até obrigado por você estar aí diante disso tudo. E aí a reflexão, na quinta-feira, foi o meu melhor dia da minha vida. Quando eu vi a minha filha sendo estubada. Melhor dia da minha vida. Quarta foi o pior e quinto melhor. Quinto melhor. Quando eu vi que ela lembrou de mim, quando eu vi que ela estava respirando e se mexendo. E aí a reflexão, né? Por que não são todos os dias os melhores dias da nossa vida? Quando a gente tem as pessoas que a gente mais ama, respirando, se movimentando, com saúde. E isso é o que realmente importa, cara. Sabe? Então, eu acho que se a gente... eu respeito muito, tem amigos que não conseguem me compreender essa fé, mas se a gente ficar só nessa matéria, sabe? Só nessa coisa de não entender que tem algo acima da gente, que tem algo que você, cara, é um completo inútil. Que é um completo inútil, irmão. Claro que a gente usou da medicina, de tudo que podia fazer para aquele momento. Mas se não fosse ele, num dia depois, né, nós estamos falando de 2 dias depois, a hemorragia estava completamente 99,9% reabsorvida. Minha filha em casa. Tem algo a mais, cara. Na vida, se a gente não tiver uma fé em Deus, as coisas ficam muito superficiais. Então, assim, eu quase não falo disso para quase ninguém, mas como vocês me falaram e o negócio está tão recente, eu não posso me acovardar de não falar de Deus nesse momento, entendeu? Porque é algo que não tem como eu não falar, né? Hoje, para você ter uma noção, ela foi lá na escola e fez uma prova. Ela voltou de felicidade. Ela ter ido fazer uma prova, cara. Sabe, então a gente tem que ser mais grato às coisas. Eu falo muito isso lá em casa, né? A gente procura ajudar muitas outras pessoas. Eu sabia que tinha esses valores. Quando você começou a falar a respeito do seu trato na empresa, o seu trato com as pessoas, a sua forma de agir, a gente vê que a formação moral, né, aquilo que te consta, que te faz ser pessoa, ele vem muito disso, né, de princípios morais cristãos, da cristandade, que é isso que
realmente nos faz uma diferença profunda, porque a gente vive para servir o outro. Sim. Essa que é a grande verdade. Toda vez que você trabalha, faz alguma coisa, né, você está ajudando alguém. No final das contas é isso. Você não está trabalhando só para ganhar dinheiro, você está fazendo alguma coisa pelo outro. E aí, a consequência, você ganha com isso, mas é o natural, né? A gente está aqui para servir, isso é importante. Pô, eu fico assim... espero que a qualidade dos programas seja esse aqui que a gente teve hoje. Logo que, de primeira, essa aula, essa experiência de vida. Eu espero que as pessoas que estejam assistindo aí, tenham absorvido isso que você falou, né? Uma pessoa que vem de uma criação simples, de uma cidade pequena, que quebrou 2 vezes, né? E que hoje tem uma empresa de sucesso e está conquistando o mundo e está com 40 anos, quer dizer, está aí jovem, né? Ainda um empresário jovem dentro e com toda uma frente de trabalho aí, e ainda vai ajudar muita gente, né? Ainda vai trazer para o mercado de trabalho muita gente, muitas famílias vão estar vivendo aí do teu trabalho, né? Exatamente dessa locomotiva que você alimenta e puxa, né? E os outros vão com você te auxiliando também. Meus parabéns, cara. Foi uma grata surpresa tê-lo aqui hoje. Bom, fico feliz demais, muito cara. Bacana isso. E na verdade, pegando essa deixa, né? Quando você muda a vida de uma pessoa, né? Que na verdade você não transforma a vida de ninguém. Você pode ser um instrumento transformador, mas quem transforma é a pessoa, né? Igual eu contei esse caso da recepcionista, né? Todo mundo fala, é claro que é o meu maior case, tá? Não são todos, mas eu contei logo o melhor. Mas, cara, se não fosse a dedicação dela de, batalhar, de aguentar tomar porrada para evoluir, ela não ia conseguir. Mas quando você muda uma geração que vai ter mais, ela vai ter mais oportunidade de vida do que se ela não tivesse mais condições. Então eu vejo isso, às vezes eu falo isso com amigos, cara, que às vezes tem uma ideia muito, eu falo assim, eles perguntam, por que você ajuda tanto, né? Eu falo, porque eu sou egoísta. Eu falo a mesma coisa. Mas cara, eu falo, mas por quê? Mas, meu irmão, olha só, deixa eu te explicar. Por que eu ajudo? Se eu ajudo uma pessoa, eu sou empreendedor, eu sou vendedor. Se eu ajudo uma pessoa e essa pessoa se transforma, ela vai ter mais pessoas transformadas. Se mais pessoas são transformadas no decorrer dos anos, mais pessoas podem comprar meu serviço, irmão. É simples. É matemática. O nego fala assim, eu queria um país com mais segurança. Eu falo, brother, o que você faz pra isso? Não adianta você colocar polícia. Cara, assim, eu adoro viajar. E, cara, quanto país com mais segurança, tem menos policiais. Aí você fala, velho, entendeu? Não é mais polícia. É claro que medidas de emergência e tal, não sei o quê. Cara, mas só que se a gente não investir em mais oportunidade, em mais educação, em mais saúde, cara, você começa a pessoa lá... Gostei, né? Mais QI. Mais QI, exato, cara. Mais empreendedorismo, né? Eu falei assim, que eu falei que é igual, assim, eu penso igual com relação a coisa, era um pouco diferente, né? Uma vez eu e minha esposa, a gente tinha um projeto social, a gente tocou durante 25 anos isso. E eu sempre fui empresário também, sempre empreendi, e tinha uma pessoa assim que chegou para mim e virou assim, Renato, você não está fazendo isso de graça, alguma coisa aí tem. Aí eu falei, mas lógico que tem. Aí ele, mas por que você faz isso? Porque eu sou muito egoísta. Aí o cara, mas como assim? Não, porque me faz muito bem. Eu me sinto bem e eu faço qualquer coisa para me sentir bem. Então, é aquele negócio, tem pessoas que não entendem, né? Que elas falam, você está fazendo isso por quê e tal. Não, você está fazendo isso porque te faz bem. Vender a empresa talvez não te fizesse bem, te faz bem exatamente ver ela crescer. Isso te traz prazer. É o jogo, né? A questão, né, de cada um, da satisfação pessoal de cada um. Quem tem o espírito empreendedor, quem quer ver crescer, é uma questão que está na alma. E se você consegue despertar isso nas pessoas que estão à sua volta, se esse é teu objetivo, você vai fazer muita gente crescer. Isso sem dúvida nenhuma. Cara, a gente tem uma outra coisa que a gente faz todo final de ano,
isso me fez crescer muito como pessoa e como entendedor de pessoa. Por quê? Na verdade, a gente sempre imagina que o sonho é igual de todos, né? E aí o que acontece? Todo final de ano a gente deixa como posso chamar? Tipo um flyer escrito assim: qual o seu sonho? Só eu tenho acesso, da empresa inteira. Eu leio todos os sonhos de todo mundo. Por quê? Que legal, cara. Não tem como você motivar uma pessoa sem saber o sonho. Se você não sabe o que ela quer, né? Brother, os sonhos, cara, são tão simples às vezes de conseguir. Por exemplo, já teve sonho que a pessoa era para fazer uma faculdade. Já teve sonho que a gente é fácil de resolver através do nosso network. Hoje eu consigo falar praticamente com quem que eu quiser no Brasil, né? Por conta do meu nível de relacionamento, né? Você pega nessas 70 e tantos, 75 unidades, eu não fiz nenhuma propaganda de venda de franquia. É tudo vindo do meu relacionamento e indicação. Então, é fácil de se resolver. Às vezes, a pessoa está trabalhando ali que o sonho da vida dela é voltar a guarda do filho para ela. Cada sonho que às vezes é muito simples a gente poder ajudar, às vezes é com um pedido de um amigo. Você fala assim: brother, você consegue isso para mim? O que custa eu fazer uma ligação? Entendeu? Então, o sonho, na verdade, é algo que a gente só conhece a pessoa quando a gente conhece o sonho da pessoa. E o nome da minha empresa vem de sonho. Laser Dreams, é isso aí. Não é à toa, né? Verdade, legal. É um grande sonhador, um sonhador que anda, né? Eu falo, cara, que não adianta a gente andar sem um sonho para ser alcançado, né? Então, primeiro você sonha e depois executa. Que agora, sonho sem execução é alucinação. Não é sonho, né? Não é sonho. É isso aí. Bom, beleza, né? Eu acho que foi bom um demais. grande bate-papo, foi um prazer mais uma vez. Foi assim, inesperado, né? Para um primeiro programa. Eu espero que a galera goste aí. Estou muito feliz de estar aqui com você, foi um grande prazer. Prazer todo meu, irmão. E espero que a gente se veja mais vezes por aí. Com certeza. Doutor, muito obrigado pelo teu tempo, né? Ainda mais sabendo agora de todo essa tempestade que passou na tua vida aí nessa última semana. E obrigado pelo carinho de comparecer aí. Esse é o Mais QI Podcast. A gente espera, como você, começar, igual você falou, pequeno, e a gente alcançar o Brasilzão e, quiçá, o mundo, né? É isso aí, cara. E pra gente fazer isso, a gente precisa só dar o primeiro passo. É isso aí. Esse primeiro passo tá dado. E esse primeiro passo muito bem dado aqui. Grande companhia. Fico feliz. Muito obrigado aí. É isso aí. Um abraço, gente. Aí, Mais QI, se despedindo desse dia especial aí de primeiro programa com o Dr. Tem que falar, cara, ó. Daibes, da Laser Dreams. Assina aí, escreve, curte, compartilha. Isso aí, ó. Vamos lá. O Renato aqui é bom nisso. Compartilha, curte, vamos em frente e aí, vamos fazer esse canal crescer aí. Se você gostou, nos ajude a crescer também. Falou? Isso aí. Mais QI. Valeu, obrigado.